telespectador brasileiro. Nesta edição do BSB News, iremos abordar o tema crise hídrica. Acompanhe a seguir com os nossos especialistas. No primeiro bloco, nós vamos conversar com o filósofo Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. O senhor poderia nos explicar como Tales de Mileto e sua obra podem se relacionar com a água e a crise hídrica no Brasil? Bom, Tales de Mileto foi um grande pensador. Ele foi o primeiro grande filósofo da história. Ele dizia que a água era o principal elemento na terra e dizia que o homem era oriundo dela. Ele explicava como as plantações davam alimento e dizia que o principal fator para isso era a água e não as forças divinas. E podemos relacionar isso com a crise hídrica no Brasil, como por exemplo o sertão nordestino, onde o gado morre, a plantação não resiste e pessoas lutam por balde de água. Isso para Tales de Mileto é o fim, é o apocalipse, pois sem água não há vida. Muito obrigado, Eduardo, por ter participado desse bloco do BSB News. Por nada. Em mais um bloco do jornal BSB News, agora nós entrevistaremos o doutor, professor, biólogo e ambientalista, Dr. César Vilar. Boa tarde, doutor. Boa tarde. O Dr. César Vilar vai falar um pouquinho para nós sobre a poluição da água, suas causas e consequências. Doutor, o que é a poluição da água e quais as suas causas? A poluição da água pode ser definida como alteração de seus aspectos físicos, químicos e biológicos. O principal causador dessa poluição é o despejo de esgoto e certos dejetos na água dos rios, mares e lagos. São também causadores a agropecuária com uso de pesticidas e a área de mineração e indústria com certos poluentes como o petróleo. E quais as consequências dessa poluição? Podem ser classificados como consequências dessa poluição o acúmulo de algas na superfície dos rios e lagos, a chuva ácida e também um certo distúrbio na cadeia alimentar, tendo em vista que os seres autótrofos são a base da pirâmide alimentar e eles realizam a fotossíntese. Aliás, doutor, o senhor poderia nos explicar o que é a fotossíntese? A fotossíntese é a criação do próprio alimento dos seres autótrofos, que consiste na transformação de gás carbônico e água por meio da luz solar em oxigênio, glicose e com o resto de água no final. Vou dar um exemplo agora de como ocorre a poluição num rio. Quando as algas que ficam na superfície por causa da poluição se acumulam, bem, neste caso elas roubam os nutrientes das que estão embaixo e são responsáveis pela oxigenação do rio. Mas as algas de cima também não produzem oxigênio por meio da fotossíntese? Sim, mas esse oxigênio é dissipado na atmosfera. E como elas roubam os nutrientes das algas de baixo, estas acabam morrendo. E para piorar tudo, seres decompositores utilizam o resto do oxigênio para consumir essas algas que morrem. Sim, doutor, e o que nós poderíamos resumir disso tudo? Bem, como as plantas são a base da cadeia alimentar e todos os seres heterótrofos dependem dela, a sua morte causaria um grande impacto em todos os seres vivos. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Por nada. O Dr. César vai estar presente de novo em outro bloco do BSB News, resolvendo uma questão de vestibular de biologia. Aproveitando o bloco do Dr. César, eu vou falar um pouco sobre a escassez de água. A escassez de água pode ocasionar vários problemas, entre eles problemas políticos, econômicos, mas principalmente sociais. Várias pessoas que não se encontram em zonas de escassez de água se perguntam por que elas deveriam economizar água. A resposta é bem simples. A crise de água não afeta apenas uma região do país, mas sim todas. A escassez de água no mundo é agravada em virtude da desigualdade social e da falta de manejo e uso sustentável dos recursos naturais. Mas como poderemos passar por um problema de tamanha magnitude? A solução mais fácil e viável seria a conscientização da população. A conscientização da população não oferece danos ao ambiente, obviamente, e também leva um pouquinho mais de tempo para ser implantada. Outra solução, apesar de mais difícil, seria a construção de usinas de dessalinização de água. Tais usinas utilizam um processo de osmose reversa. Esse processo consiste na filtragem da água do mar e na exercida tal pressão sobre a água que o sal abandona a mesma, tornando-a potável para o nosso consumo. Com perseverança e luta, nós conseguiremos passar por essa crise hídrica e deixar o mundo melhor para as gerações que vão vir.
relação ao assunto crise hídrica, já abordado no jornal, hoje nós chamamos a especialista no assunto, Ana Luísa. Boa noite, Ana. Boa noite. Ana vai explicar para nós um pouquinho como está a situação dos reservatórios de água na região sudeste do país. Bom, segundo dados diários do Operador Nacional do Sistema, o volume de água armazenado nos reservatórios continua em queda, preocupando técnicos do ONS. O nível de 4 reservatórios importantes da região sudeste está bem abaixo da média de 34%. As principais reservas são Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Alto Cotia, Rio Grande e Rio Claro. E de acordo com o último relatório do ONS, os baixos índices são preocupantes, pois ambos possuem alta capacidade de reservamento e se localizam nas cabeceiras dos rios, ou seja, estão situados antes dos reservatórios de outras reservas. Boa tarde, João. Realmente hoje em dia passamos sérios problemas quanto à água. Inclusive, especialistas da ONU dizem que em 2025, 2 a cada 3 pessoas passarão por dificuldades por falta d'água, caso não haja uma redução no consumo padrão de hoje. Uma alternativa viável para a redução e evitar também a escassez da água nesse caso seria explorar leitos de água subterrâneos. Nesse caso não, pois além de ser um processo um tanto caro, causaria um grande impacto ambiental devido à retirada de grandes massas de certas áreas. Ampliar a oferta de água, captando-a em outros rios? Não, pois nesse caso não reduziríamos o consumo, mas apenas estaríamos exagerando, retirando grandes massas d'água dos rios. C. Captar águas pluviais? Seria uma boa alternativa, mas não em um âmbito mundial, afinal certas regiões possuem um baixo índice pluviométrico. D. Importar água doce de outros estados. Não nesse caso. D. Importar água doce de outros estados. Não nesse caso, pois você estaria novamente retirando grandes massas de água de locais concentrados, causando impactos ambientais. E letra E. Desenvolver processos de reutilização de água. Nesse caso, seria sim a alternativa mais viável, aliada ao fim do desperdício excessivo, com o fim também da poluição e uma boa distribuição em todas as regiões. Obrigado, João. E agora nós vamos a São Paulo com a nossa correspondente e supervisora de operações, Caroline Costa. Boa tarde, João. Agora eu vou explicar como acontece o funcionamento das usinas hidrelétricas, suas vantagens e as suas desvantagens. Bom, o princípio básico do funcionamento das usinas hidrelétricas é usar a força de uma queda de água para gerar energia elétrica. Essas usinas possuem enormes turbinas, parecidas com cataventos gigantes, que rodam impulsionados pela pressão da água de um rio represado. Ao girar, as turbinas acionam geradores que produziram energia. As vantagens dessas usinas hidrelétricas é que elas são fontes de energias renováveis e não emitem poluentes, contribuindo assim na luta contra o aquecimento global. Porém, também tem suas desvantagens, que apesar de ser uma fonte renovável e não emitir poluentes, causam um grande impacto ambiental e social, como a destruição da vegetação natural e o desmatamento das barreiras. Outras desvantagens são a extinção de certas espécies de peixes, o deslocamento de populações que vivem nas regiões que serão construídas essas usinas. De São Paulo, supervisora de operações Caroline Costa, obrigada. Esse foi o final do BSB News. E para terminar, nada melhor do que uma crônica para o término. Muito obrigado e boa noite. E se a água dos oceanos fosse doce, própria para o consumo? Não haveria sede, não haveria miséria, teria água para todo mundo. Tomar banho por horas, escovar os dentes com a torneira no máximo. E a melhor parte, não teríamos que nos preocupar com esse lance de sustentabilidade. Economizar água? Por quê? Se a maior parte do mundo seria feito dela. Aliás, 70%. Mas infelizmente isso não passa de e se, pois somente 0,3% dessa dimensão de água é potável e acessível, e ainda corre o grande risco de acabar. Devemos fazer algo, caso contrário, as próximas gerações não irão saber o que é nadar em um lago, pescar,
tomar água limpa. A falta dessa água nos trará uma série de problemas, como a sede, a pobreza, a miséria, o sofrimento e, por fim, a morte.